Até a Europa para a gente poder falar do nosso campo internacional dos assuntos. Américo Martins já está aqui com a gente nesta sexta-feira aqui no Live CNN. O assunto é o seguinte: os Estados Unidos impuseram, Américo, hoje sanções a mais de 500 indivíduos e entidades ligadas à Rússia. Tudo isso em resposta à morte do opositor de Vladimir Putin, o Alexei Navalny. Esse pacote também está relacionado à guerra da Ucrânia, que completa 2 anos amanhã. Nos conte, Américo Martins, por favor, essas sanções, você poderia trazer algum exemplo para a gente e que tipo de impacto podemos esperar, com essa medida? Bom dia, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Muitas dessas sanções foram dirigidas a pessoas que tiveram algum envolvimento na prisão e nos processos do Alexei Navalny, que é o líder da oposição russa, era o líder da oposição russa e morreu numa prisão no Círculo Polar Ártico, calando aí uma voz muito importante de críticas ao presidente Vladimir Putin. Outras sanções foram impostas a algumas entidades que facilitam o comércio internacional entre a Rússia e outros países. Foram mais de 500 sanções a pessoas e entidades. Elisa, agora, essas sanções não devem surtir grandes efeitos em relação à guerra na Ucrânia e mesmo em relação a ajudar a oposição russa contra o Vladimir Putin. Desde o início dessa guerra, Elisa, a gente assistiu os Estados Unidos, a União Europeia, vários países ocidentais, Japão, Austrália, Canadá, imporem sanções muito duras contra a Rússia. São as sanções mais duras já aplicadas pelo Ocidente contra qualquer país. Qual foi o efeito disso na guerra? Relativamente baixo. Causou problemas, sim, à economia russa, mas a Rússia é um país que tem muitos recursos e o presidente Vladimir Putin conseguiu fazer umas mudanças internas dirigindo o grande esforço da economia ao seu esforço de guerra contra a Ucrânia. Além disso, grandes países em desenvolvimento, chamado Sul Global, não adotaram essas sanções e continuam negociando de forma relativamente livre com a Rússia, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, África do Sul e a China. São países que continuaram mantendo ali o fluxo comercial porque eles tentam, ou dizem pelo menos, que estão numa posição ali de independência em relação à guerra na Rússia e na Ucrânia. Dizem que eles querem uma saída diplomática e não apoiar um lado ou o outro. Então isso não teve um grande impacto na guerra. E neste momento, Elisa, como você bem lembrou, amanhã se completam 2 anos do início da guerra na Ucrânia. O momento ali, o tabuleiro é um tabuleiro na guerra de vantagem aos russos. Eles ocuparam recentemente uma cidade importante, Avdiivka, que é uma cidade pequena, mas estrategicamente muito importante ali para eventualmente abrir espaço para novos avanços russos. Eles estão atacando muito fortemente a cidade de Kherson, que fica no sul da Ucrânia, e essa aliança ocidental que impôs as sanções contra os russos, que tem dado ajuda militar, humanitária e financeira aos ucranianos, começa a rachar. Por exemplo, o próprio Congresso dos Estados Unidos não aprova, está envolvido em disputas políticas internas e não aprova um pacote de bilhões de dólares que o presidente Joe Biden quer liberar para ajudar esse esforço de guerra ucraniano. Então a Ucrânia está sob pressão dos ataques russos que estão na ofensiva e também sofre com essa divisão na aliança ocidental que os ajuda. É esse ponto, Elisa, que vai determinar o futuro da guerra, os próximos meses e o próximo ano, porque essa guerra não parece que vai terminar rapidamente, pelo contrário. E se houver muitas divisões do Ocidente, vai ficar muito mais difícil para a resistência ucraniana. Olha, aproveitando o assunto do Américo Martins, fazer aqui um gancho com o nosso país. Obrigada, Américo? Sempre cheio de conteúdo aqui pra gente.